Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Já estamos em casa e agora nós vamos estudar a nossa lição, o nosso estudo guiado. Você é meu convidado a, junto comigo, a ter uma experiência com a palavra de Deus. Ou seja, nós vamos ouvir Deus falar a cada um dos nossos corações. Antes de nós vivermos essa bênção maravilhosa, eu quero convidar você a orar comigo. E logo em seguida, a gente descobrir qual será o tema do nosso estudo de hoje. Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, como é bom, Pai, mais uma vez estarmos aqui reunidos com a certeza de que também o Senhor está presente, de que o Teu Santo Espírito, o nosso grande professor, mais uma vez vai ministrar aos nossos corações palavras de salvação, palavras de amor, palavras de carinho, palavras que de fato confortam e consolam todo o nosso ser. Ah, Deus, como é bom esses momentos. Que eles se repitam cada vez mais. E nessa ocasião, nós não apenas possamos sentir a Tua santa presença, mas que a gente também seja limpo dos nossos pecados. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, vamos estudar agora o tema de segunda-feira, dia 17 de março. E o tema é os 2 maiores pecados. Eu separei aqui alguns pontos e também tem 2 contextos para nós lermos, a qual com certeza a gente vai descobrir quais são os 2 grandes pecados. Se você agora já sabe quais são esses 2 grandes pecados, deixa nos comentários para ver se no final da lição você terá acertado. Tá certo? O primeiro ponto que eu destaquei diz o seguinte, ó. Segundo Jesus, os 2 maiores mandamentos são o amor a Deus e o amor uns aos outros. Nós vimos isso no estudo de ontem, né? Jesus respondendo a um fariseu que tentava colocar ele à prova, ele explicou, né, que o primeiro e grande mandamento, o maior mandamento, era amar a Deus sobre todas as coisas. E semelhante a esse grande mandamento, o segundo seria amar aos outros como a nós mesmos, né? Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas, em outras palavras, dependem toda a Bíblia, né? E aí, hoje nós vamos descobrir quais são os 2 grandes pecados. Foi apresentado aqui o primeiro contexto, que vai revelar qual é o primeiro grande pecado. Esse contexto está ali no livro de Salmos 135, verso 13 a 19. Olha só o que diz. Verso 13. O teu nome, Senhor, permanece para sempre. A tua fama, Senhor, por todas as gerações. O Senhor defenderá o seu povo e terá compaixão dos seus servos. Os ídolos das nações não passam de prata e ouro, feito por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Têm olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem escutar. Nem há respiração em sua boca. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. Bendigam o Senhor, ó israelitas. Bendigam o Senhor, ó sacerdotes. E aí, qual é o primeiro grande pecado? Bom, pelo que a gente viu no contexto aqui, está relacionado à idolatria. Olha só o que diz, ó. O Antigo Testamento enfatiza com frequência a importância de amar a Deus acima de todas as coisas. Às vezes a gente pensa que idolatria é somente adorar uma imagem de escultura, né? Mais conhecido nos nossos dias como as estátuas de santos. Mas a gente percebe com o estudo da palavra que idolatria é muito mais do que isso. Não se limita a apenas isso. Idolatria é tudo aquilo que você coloca à frente de Deus. Por exemplo, se você colocar o seu trabalho à frente de Deus, seu trabalho está sendo ali o seu ídolo. Se você colocar uma pessoa, um namorado, a esposa, um filho, qualquer pessoa à frente de Deus, aquilo é seu ídolo. Davi, o que é colocar à frente de Deus? É quando esse algo, ou esse objeto, ou essa pessoa está te atrapalhando de desenvolver um relacionamento com Deus. É quando esse algo, esse objeto, essa pessoa tem mais importância, mais valor do que Deus.
É quando esse algo, essa pessoa, esse objeto tem mais valor, a ponto de você dedicar mais tempo, a ponto de você deixar qualquer outra coisa para estar com esse foco no lugar de Deus. Se você tem trocado o Senhor por qualquer outra coisa, por qualquer outra pessoa, você tem tornado esse foco um ídolo na sua vida. E aí você está, infelizmente, cometendo um grande pecado. Vamos conhecer agora qual é o segundo? Olha só qual é o segundo. Está aqui no livro de Zacarias, profeta Zacarias, capítulo 7, verso 9 ao 12. Olha só o que diz. Assim diz o Senhor dos Exércitos: administrem a verdadeira justiça. Mostrem misericórdia e compaixão uns para com os outros. Não oprimam a viúva e o órfão, nem o estrangeiro e o necessitado, nem tramem maldades uns contra os outros. Mas eles se recusaram a dar atenção. Teimosamente viraram as costas e tamparam os ouvidos. Endureceram o coração e não ouviram a lei e as palavras que o Senhor dos Exércitos tinha falado pelo seu Espírito, por meio dos antigos profetas. Por isso, o Senhor dos Exércitos irou-se muito. Qual é o segundo grande pecado? Exatamente a injustiça contra o próximo. Não é somente você ser mal com as pessoas, mas é você ser injusto. Aqui citou alguns exemplos. Olha, não trate com desdém, não falte com a compaixão com o próximo. Quem é o próximo? Seja a viúva, seja o órfão, seja o estrangeiro, seja qualquer pessoa. Seja sempre justo. Porque se você faltar, se você deixar de ser amoroso, de ser justo com essas pessoas, o Senhor vai ficar muito triste. E a palavra utilizada aqui no verso é: o Senhor vai ficar irado. Por quê? Olha só o que diz esse ponto. Não é apenas a idolatria que desperta a ira do amor de Deus, mas também o sofrimento infligido ao seu povo, seja individual ou coletivamente. Davi, então no caso é só se eu for mal com as pessoas que temem a Deus. Se eu for uma pessoa injusta, com um descrente, com um não temente a Deus, eu vou estar de boa, é isso? Não. Porque a gente percebe que esse não foi o proceder de Cristo. Cristo não morreu na cruz somente para os que o amavam. Ou seja, Cristo não justificou, não só apenas compartilhou a sua justiça com aqueles que aceitaram o seu sacrifício. Mas a morte, a justiça de Cristo foi compartilhada e está à disposição de todos os moradores, de todas as pessoas da terra. Da mesma forma, eu e você, seguindo os passos e o modelo das ações de Cristo, devemos fazer com os nossos semelhantes. Devemos ser justos, devemos ser bondosos, devemos ser amorosos. Olha esse outro ponto. Os dois grandes pecados enfatizados ao longo do Antigo Testamento são falhas no cumprimento dos dois grandes mandamentos. Em outras palavras, quando eu e você deixamos de amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as nossas forças, nós acabamos amando outras coisas, outras pessoas. E assim cometemos o primeiro grande pecado. Em outras palavras, para cometer o primeiro grande pecado, basta desobedecer o primeiro grande mandamento. De semelhante modo, o segundo grande pecado é exatamente a ausência do cumprimento do segundo grande mandamento, que é amar ao próximo como a nós mesmos. Quando nós deixamos de fazer isso, automaticamente nós cometemos o segundo grande pecado. Se você não quer cometer nem o primeiro nem o segundo grande pecado, basta observar, basta obedecer aos dois grandes mandamentos, que deles dois dependem toda a lei. Se você fizer isso, pode ficar certo, você não cometerá os dois grandes pecados.
Por último, para encerrar o nosso momento de estudo, que está maravilhoso, eu separei o seguinte ponto, diz assim, ó. De fato, 1 João 4, verso 20 e 21 afirma: se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Se você ama a Deus, ame o seu irmão. Se você não amar o seu irmão, você vai ser injusto com ele, vai estar pecando. Se você não amar a Deus, você vai também estar cometendo o primeiro grande pecado. Tá certo? Chegamos ao fim de mais um estudo guiado. Hoje o tema foi maravilhoso, os 2 maiores pecados. Se você acertou, se você digitou e sabia que era esse, que bom, que legal. Mas se você descobriu, olha como foi maravilhoso. Como essa descoberta trouxe luz à sua vida. E agora você sabe como não cometer esses 2 grandes pecados. Tá certo? Que o Papai do Céu te abençoe e proteja de todo o mal. Eu quero te ver aqui no próximo encontro pela graça de Deus. Até a próxima e tchau, tchau.